A álgebra das proposições é o assunto dessa aula. Então, por que a álgebra das proposições? A ideia é utilizar as bicondicionais tautológicas, ou seja, equivalências, e não precisar usar uma tabela verdade. Não vamos precisar montar uma tabela verdade. Vamos fazer um método dedutivo. Atenção, essa aula não vai falar do método dedutivo, mas nós podemos usar essa álgebra de hoje para resolver expressões usando esse método. E evitar de montar a tabela verdade. Né? Então, a gente tem que destacar alguns conectivos lógicos, né, que são relações de equivalência bicondicionais que são tautológicas. E aí utilizar tipo uma substituição. Por exemplo, a dupla negação. A negação da negação é a própria verdade. Né? Não P é a verdade. É o P. Esse caso aqui, a gente vê isso, não P é o próprio P. Quer dizer, eu negar duas vezes algo, ele passa a ser verdadeiro, vamos dizer assim, né? Bom, as propriedades da conjunção que a gente vai usar é o idempotente, o comutativo, a associativa e a identidade. Estão aí indicados nessas equivalências. Todas elas têm o I como conector principal, né? É PI, P equivale a P e por aí vai. Vamos ver algumas, né? O idempotente, olha aí, é equivalente, né? P e P, P e P, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso é falso. Esse aqui é igual, o primeiro é igual ao segundo, então eles são equivalentes ao próprio P. A comutativa, P e Q, é equivalente a Q e P. Olha a tabela verdade do P e Q. Verdadeiro, falso, falso, falso. Do I, todos os dois têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro, né? E aqui, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, essa primeira coluna e a segunda, na verdade, aqui a coluna um, 2, 3 e 4, 3 e 4 elas são iguais. Então, elas são equivalentes. A associatividade aí já tem que usar uma terceira proposição. Então, já vão ser 2 ao cubo, número de linhas. Então, vai ser 2 ao cubo, o número de linhas, que no caso é 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, completando essa tabela, é possível ver que P e Q e R, né? É equivalente a P e Q e R. Então, olha assim, essas duas de cinza são iguais. Então, elas são tautológicas e são bicondicionais tautológicas. A identidade, né, que nós temos aí, ó, P e V equivale a P. Quer dizer, o P e o verdadeiro mantém o P. Agora, o P e o falso mantém o falso. Né? Então, isso aí é usado também na álgebra das proposições. Ó. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso e verdadeiro não importa, né? Vai dar falso. Então, P, que é uma proposição, e uma sentença verdadeira, ela equivale ao próprio P. Mas o P e o falso, não tem jeito, dá falso. A gente pode usar isso. Ó. P e falso vai ser falso. Mesmo que ele seja verdadeiro, com falso vai dar falso. Então, P e F vai dar o F de falso. Essas propriedades levam a nomear V como elemento neutro, né? O V, que é o verdadeiro, não afeta a expressão, e o F é o elemento chamado absorvente. Ele assume toda a função, a operação na conjunção. Então, se ele aparece na conjunção aqui, ó, Q e F, já sabe que vai ser F a solução. Agora, da disjunção. A disjunção é o ou. Então, nós temos aqui a idempotente também, a comutativa, temos a associativa e temos a identidade. Essa aqui, última, não tinha na anterior, né? Então, aqui é o ou. P ou P é o próprio P. P ou Q equivale a Q ou P.
PI, P ou Q ou R, associativa, né? Equivale a P ou a parênteses Q ou R. E a identidade é P ou F, aqui nós vimos na outra, aqui também é verdadeiro, né? Ou melhor dizendo, no I aqui é elemento neutro, aqui é absorvente, ó. O ou no identidade sempre vai dar verdadeiro. E o falso vai dar sempre o P. Tá aí as nossas tabelas, a comutatividade, nessa segunda tabela. A primeira, o idempotente. Então, todos eles são equivalências, a gente tem que ter essa ideia. E para que eu vou usar essas equivalências? Para resolver problemas de proposições. E aí, por isso que o nome é álgebra das proposições. Eu posso trocar um P ou Q, posso trocar por Q ou P, que é a comutatividade. Eu posso trocar, né, reescrever, trocar ou reescrever P ou Q ou R, essa primeira parte, posso escrever como P ou Q ou R. E aí eu posso simplificar as minhas expressões. A gente vai ver esse método de simplificação mais à frente. Mas olha aqui, tautológico, a parte cinza com a parte cinza são todas iguais. Inclusive o último é falso e falso. A identidade, né, no caso aqui, no verdadeiro, se sobressai o verdadeiro é o verdadeiro, ele é o idempotente, desculpe, ele é o absorvente, no caso da nossa disjunção, ele é absorvente. E o falso, não, ele é neutro. Falso e P sempre dá o P, porque o P aí, no caso do ou, o falso não altera. E se a gente juntar conjunção, que é o i, conjunção, que é o ou, a gente tem essas propriedades que estão aqui, inclusive uma importantíssima, que é a de Morgan. Então, nós temos a distributividade e a absorção. A distributividade, ó, PI, QOR, é como se eu estivesse multiplicando, ó. Vai ser PIQ ou PIR. P ou QIR é como se eu estivesse, né, multiplicando também, ó. Esse com esse, com sinal e tudo, esse com esse. P ou QI, P ou R. A absorção é o seguinte, ó. P ou PIQ equivale a P, regra importante. Se você fizer a tabela verdade, você vai conferir. E PI, P ou Q também equivale ao P. Então, isso aqui simplifica bastante essa da absorção. E a de Morgan é a negação. Se eu nego I, nego P e Q, equivale a dizer que eu vou negar P ou negar Q. E se eu negar P ou Q, que é a disjunção, eu vou negar P e Q. Observe o sinal mudando. Aqui era um I, quando eu nego, passa ou. E aí você tem a negação dos dois. Aqui era um ou, quando eu nego, passa um I, que é exatamente as regras de De Morgan. Então, aqui nós temos algumas propriedades, né? Essa daqui mostrando, essas duas colunas de cinza, mostra que elas são tautológicas, são equivalentes, né? É uma das propriedades que a gente viu agora entre disjunção e conjunção, né? Disjunção e conjunção. A conjunção está aqui e a disjunção está aqui. Eu posso trocar, ó. Eu posso fazer essa aqui e substituir por essa. Elas são equivalentes. Olha o sinal de equivalente bem no meio. Aqui tem outras equivalências, no caso, né? Essa aqui mostrando a distributividade, a absorção, né? Essas duas são ligadas à absorção. Você bota P e Q e faz a união com P. A união com P vai dar o P mesmo. Vai dar o próprio P. Então, o pessoal concluiu que é uma regra de absorção. E aqui também, né? Nesse caso aqui, aqui é PI ou Q. Também é uma absorção, é igual ao primeiro. E a regra de Morgan, está aqui a tabela verdade que mostra isso, né? Mostra que a negação do I, da nossa conjunção,
é uma disjunção entre as negações de P e Q. Está aqui a tabela verdade, ó, a negação de P e Q e a negação de P ou negação de Q. Observe, são iguais. Se são iguais, são tautológicas. Então, eu posso trocar aqui um I, eu estou trabalhando com essa expressão aqui, e posso trocar por um ou. Então, isso aí simplifica, né? O I, às vezes, está difícil de operar. Aí eu posso trocar essa expressão por essa segunda, usando De Morgan, né? No caso aqui da conjunção e disjunção. E a última De Morgan é essa aqui, que eu nego o meu conjunção, eu nego a conjunção e vou ter uma... Eu nego ou e vou ter um I. Nego a disjunção e vou ter uma conjunção, ó. Olha o sinal como mudou. Então, olha aqui, quando você faz a tabela verdade, você vai ver que isso confirma, ó. Elas são equivalentes. Então, eu tenho P ou Q, né? Eu tenho P ou Q. Ah, eu vou botar aqui, vou negar essa aí, eu vou trocar isso tudo por quem? Não P e não Q. Eu posso fazer essas trocas porque elas são equivalentes. Isso vai ajudar a resolver problemas de álgebra ou das proposições, né? Vai poder ajudar a gente a resolver questões de álgebra das proposições. Fechando aqui as regras de De Morgan, né? Vale para as duas proposições aqui, né? Nós temos também aqui agora para três, né? Olha aqui, P, I, Q e R. Então vai passar duas vezes o sinal não, a operação. Era I, passou para ou, era I, passou para ou duas vezes. A ou passou para I, a ou passou para I duas vezes. Então, isso acontece, né, para duas proposições ou mais. Aqui, no caso, são três proposições, P, Q e R. E algumas negações, que é a negação da condicional, é uma proposição importante. Nós temos aqui, que é a negação da condicional. Né? Você negar o P e Q. Isso aqui é condicional. Eu vou aqui negar. O que acontece? É uma equivalência a P ou não Q. Interessantíssimo. Isso é muito usada na álgebra das proposições. A negação da condicional. Eu estou negando a condicional e estou reescrevendo como um conectivo I. Isso facilita as operações. Eu saio da condição de condicional e escrevo como I. A tabela verdade está aqui, ó, essa parte cinza, né? Mostra claramente a tabela verdade do não da negação do condicional. E aqui, né, a operação que ficou, né? P e não Q. Esses dois são equivalentes, são todos dois iguais, então são tautológicos, são equivalentes. Não, a negação da condicional é igual a P e não Q. E a negação da bicondicional, para fechar praticamente, nós temos também que negar a bicondicional de que forma? A negação da bicondicional gera essa expressão aqui. Você vai ter PI não Q ou QI não P. Interessante, né? Quando você volta ao slide, você vê aqui, ó. A negação do condicional é PI não Q. Continua aqui. Só que agora você vai ter os dois, vamos fazer o termo bem popular, né? Os dois sentidos. PI não Q e QI não P, unidos pelo ou. Então, aqui é o que está aqui no nosso slide, né? A negação de bicondicional vai ser duas partes ali do condicional, né? A negação do condicional. Vai ser a primeira parte, P e não Q, que está aqui no final, ó, olha aqui no final, cinza e cinza. Então, a tabela verdade dos dois são iguais. Você pode fazer em casa e testar, né? Então, a negação da bicondicional é essa que está aqui expressa para vocês. Além dessas propriedades, também podemos usar o princípio da não contradição e do terceiro excluído, que são esses dois aqui. Não contradição
e terceiro excluído. Ou seja, P e não P, né, tem que ser falso. Olha aqui, você tinha P e não P, quando você une, dá tudo falso. É a contradição. Então, você não pode entrar em contradição. Contradição é quando a tabela, na verdade, dá tudo falso. Então, aqui ó, é o princípio da não contradição. Qual é? Se você botar P e não P, sempre vai dar falso. Se você tiver uma operação lá que apareça P e não P, você tira e bota falso. E tem o princípio do terceiro excluído, né, que é P ou não P, tem que ser verdadeiro. É outro princípio, né, que diz assim, do ou. Então, o ou, se tiver um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então, se você é P ou F, então, se você entrar com verdadeiro, já vai sair verdadeiro. Se você entrar com falso, o não P vai ser verdadeiro, então vai ser verdadeiro também. Então, o terceiro excluído, só tem esses aí mesmo, que é o da não contradição, terceiro excluído aqui. Nossas referências.